E o processo de industrialização não é simples, inovar não é fácil, não pode esquecer algumas etapas. Essas etapas se confundem às vezes e acaba matando a inovação. E se você pegar o retrato do momento em que o Reino Unido começou a pensar mais na industrialização, frente aos problemas que eram iguais os nossos, insuficiência de mão de obra, produtividade que baixa, é pós-guerra, né? O Mark Farmer montou um relatório e chega à seguinte conclusão: a construção é um paciente moribundo. Esse ciclo que você falou, que começa desde a racionalização até chegar na quarta etapa, se nós estamos na velocidade correta, porque você já tem um parâmetro, que é esse estudo do Reino Unido, Sim. que eles estavam que nem a gente está agora e precisou mudar, ou morria. Quando um sonho finalmente ganha forma, a vida fica muito mais colorida. A Ibratim está presente em cada momento. Desde a decisão até a criação. Afinal, são mais de 40 anos de uma história que começou na Itália e atravessou o oceano para colorir o Brasil. A Ibratim é pioneira em texturas no país, por isso é a favorita em obras de norte a sul. Uma mistura de sucesso. Aqui, cada detalhe é importante. A tecnologia anda lado a lado com a criatividade. Inaugurada em 1977, a unidade de São Paulo, localizada em Franco da Rocha, foi a primeira fábrica da Ibratim. A planta de Maceió, inaugurada em 1989, se destaca pela modernidade e inovação. Seja na obra, na prancheta ou na loja, a Ibratim deixa sua marca de qualidade. É por isso que somos a melhor escolha. Ibratim, tintas e texturas do Brasil. Começando mais um Papo de Engenharia, sejam bem-vindos. Sou o Vladimir Rodrigues, engenheiro, diretor da Rodrigues Engenharia. Mais uma vez aqui com o Alexandre Oliveira, diretor técnico da Endia. E com um convidado, como prometido, de relevância no mercado, para a gente bater aquele papo e desmistificar algumas coisas, apresentar inovações, é o que sempre flui aqui, né? Hoje nós estamos com o Paulo Oliveira, ele que é CEO da Aratal Construções Modulares, ele também é engenheiro civil, formado pela Universidade de Itajubá, Minas Gerais. Bem-vindo, e o Alexandre vai fazer uma prévia aí do que nós vamos conversar hoje. Obrigado, Paulo, por aceitar nosso convite. Então, começando a te dar parabéns pelo mestrado, hein? Mais um mestre na nossa turma. Mostrando que a capacitação, a gente nunca para, né? Não pode parar, né? Verdade, é um prazer enorme estar com vocês, Vladimir e Alexandre. Mas esse mestrado veio mais para consolidar algo que me incomodava, porque a gente dá muita aula como professor convidado, né? E eu acho chato fazer isso sem o título. Então, e foi muito útil também, porque eu não sei se vocês sabem, mas tanto a Aratal como a VRCX, que é uma spin-off da Aratal, a Virtual Reality Customer Experience, nasceram dentro do meu mestrado lá na Poli, né? Que legal. Então, isso até o pessoal do programa lá chama Construinova, é um programa de inovação na construção, né? Dentro da Poli. Dentro da Poli, né? Então, deu até um case lá, porque não é comum, né? Dentro do programa de mestrado, nasceu uma startup, e nasceram duas.
Nossa, tá vendo? É que esse bichinho do empreendedorismo nasce toda hora, até dentro da sala de aula, né? Verdade. Depois de trocentos anos aí como executivo, né? É verdade. A gente resolveu empreender e lá realmente foi um ambiente muito propício para aquilo que a gente está fazendo. Parabéns. Vamos conversar um pouquinho sobre a construção modular, né? Industrialização, que você é o cara. A industrialização é um objetivo de escalar a produção. Então, a gente tem buscado aumento de produtividade, também a parte da qualidade. Você industrializa, você tem um conceito da indústria mesmo, de um controle maior da qualidade e todas as etapas da obra. Mas a gente sabe que o processo de industrialização não é simples, né? A gente já conversou isso em outros episódios, de você inovar não é fácil, né? A industrialização não é pontual, você tem que ter um plano maior, né? Um controle maior, não pode esquecer algumas etapas, essas etapas se confundem às vezes e acaba matando a inovação. Então, essa parte da construção off-site, que a gente queria que você explanasse mais, o pessoal é engraçado, o pessoal acha muita novidade, né? E não é, e às vezes você está praticando uma industrialização pontual na sua obra e nem sabe que também faz parte dessa industrialização. Como eu falei, a gente conversou com o Sérgio Sincurá num episódio sobre uma inovação que ele fez de fachadas, né? Então ele pontuou alguns itens que são os prós e contras de você estar inovando. Nós temos um novo desafio da construção civil, tem essa modernização, a ideia da industrialização, a ideia de inovar com ferramentas, e o pessoal esquece que, tanto na inovação, na industrialização e no uso das ferramentas, a gente precisa das pessoas, da capacitação, do interesse. Um dos itens que a gente conversou bastante também é o interesse do jovem, trazer o jovem, né? Tá tendo um envelhecimento da nossa mão de obra, das nossas equipes, e a gente não sabe como atrair o jovem. E esse item, eu acho que da industrialização, ele impacta bastante no interesse do jovem. Ele entender que o ambiente da construção civil não é só o canteiro da obra, tem a parte do planejamento, você tem a parte até o planejar para inovar. Então, essa ideia que a gente queria trazer um pouquinho, e você melhor que ninguém podia explanar. Perfeito, Alexandre. Você escolheu um ótimo ponto e acho que eu tenho que voltar um pouquinho na história, né? Eu passei os primeiros 20 anos da minha vida profissional na indústria, dirigindo operações multinacionais, nacionais, que fabricam produtos para construção, né? E só depois que eu fui para a engenharia, construção e incorporação, né? Então, esses 20 anos de indústria me levaram, talvez por uma feliz coincidência, a ser presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada. O bichinho da industrialização me picou. Eu já tinha a intenção de um dia prestar serviços de engenharia, né? Enfim, ir de fato para serviços. E eu tomei uma decisão, né? Falei, poxa, a minha praia não vai ser empilhar tijolos, né? Essa não é a minha vocação. Tá. Né? Eu vou trabalhar para a industrialização da construção. E, felizmente, depois desses 20 anos, eu fui para operações que me permitiram praticar isso, né? Método. Na área do FAST, né? A método FAST, a gente lá, com os processos de Fast Construction, dirigia a método FAST, dirigia hotéis e hospitais, depois a engenharia da método. E a gente reestruturou processos, né? De pré-construção, os próprios processos de Fast Construction, né? Botei para rodar lá a primeira célula de BIM na indústria privada brasileira, né? Que dentro dos conceitos, por exemplo, da Aratal, nós temos 3 pilares, né? A Fast Construction, né? A pré-construção e um projeto integrado e colaborativo em BIM que vai até a fase da orçamentação, né? Que é um pulo do gato aí para a criação da VSX, mas depois eu conto essa história. Legal. Então, assim, essa oportunidade que eu tive de passar por operações na JHSF, a gente levou a construção industrializada para alto padrão. A gente, de fato,
Já fiz mais de 30 casas industrializadas, né? Eu e minha equipe, eu não fiz nada sozinho. Sempre tive a sorte de trabalhar com gente que a gente estruturou, equipes poderosas, gente muito mais competente que eu, né? E equipes que deram muito resultado, sempre. Então, a gente entregou mais de 30 casas industrializadas na Fazenda Boa Vista, né? 4 shoppings para a JHSF, o Outlet Catarina na Castela é 100% industrializado. Essa industrializada da fazenda, você fala que é aqueles condomínios lá, tipo do Condomínios, lago? Não, o Lago não. O Lago foi uma obra que não foi industrializada e foi feita pela, hoje, HTB, né? Na época, a Rotif. Né? Tá. As vilas do Lago. Eu me refiro a Vilas da Hípica, Residências da Mata, né? Tá. Projetos que eram 8, 10 casas, né? E que a gente entregava uma vila inteira de casas em 4 meses e meio. Basicamente era isso. Né? Então, aí de fato a gente praticou a industrialização, criamos uma operação nova para a JHSF chamada JHSF Engenharia Avançada para fazer isso, né? Que depois derivou para prédios residenciais, para shoppings, etc. Né? Mas, enfim, esse contexto, a gente sempre batalhou por ele. No passado, você industrializar era uma opção. Né? A gente sabia que um dia a gente ia chegar nesse momento. Né? Por quê? Porque na história do mundo é assim. Se você estudar a industrialização, por exemplo, do Reino Unido, que é um caso que a gente está estudando muito lá no Brasil, no Construção 2030, que é um projeto da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Senai, muito interessante, que quer levar a construção para a construção 4.0, a gente estudou lá a industrialização britânica, que já era um tema de grande interesse meu. Né? E se você pegar o retrato do momento em que a Inglaterra, ou melhor, que o Reino Unido começou a pensar mais na industrialização, na necessidade da industrialização, o diagnóstico era idêntico ao nosso. Exatamente. Se você pegar o cenário, lá tem um maluco chamado Mark Farmer, que é um cara que estava inconformado com a dificuldade de se avançar na industrialização no Reino Unido, frente aos problemas que eram iguais, os nossos, né? Poxa, insuficiência de mão de obra, produtividade que baixa, é pós-guerra, né? problemas de qualidade. Isso, foi recente, 2015, 2016, que ele montou um relatório com um grupo de especialistas chamado Farmer Report, esse relatório. E é muito interessante, porque ele compara a construção como um paciente da medicina para fazer o diagnóstico dele. E chega à seguinte conclusão: a construção é um paciente moribundo. E mais do que isso, na capa do relatório está lá, industrialize ou morra. Nossa. Então foi um relatório de altíssimo impacto. Né? Ou vai para a cirurgia ou caixão. Né? É isso. Né? Então, e ele disse mais, ele falou, olha, para que esse país seja forte na industrialização da construção, o governo tem que entrar, porque é ele que gera demanda e repetição. Né? Se o governo não entrar, fomentando, isso não vai acontecer, porque a indústria privada vem a reboque. Né? E foi o que acabou acontecendo lá. Isso teve um desdobramento, a gente pode até falar sobre isso depois, mas a história é essa. Né? Chega um momento que você vê que mão de obra fica escassa, fica cara. São ciclos. Né? São ciclos. Né? Tem problemas, tem questões sociais, como a gente está vivendo aqui. Né? Essas mudanças todas do mundo, com avanço de Uber, iFood, ninguém mais quer trabalhar na construção para carregar saco de cimento nas costas. Né? Se você falou, a idade média nos canteiros está aumentando muito. Né? E rapidamente. O jovem não se interessa por isso mais. Né? Então, ou a gente busca métodos de produção mais previsíveis. Previsibilidade não é uma característica da construção tradicional. Né? E eu brinco com os meus amigos, aí me conta uma obra que você começou e acabou dentro do teu planejamento de custos e prazos. Nem se a obra for repetitiva. Né? É isso. Né? É isso, o ciclo é longo, isso também não ajuda, mas, enfim, então a gente vê coisas aí como o que aconteceu aqui no governo de São Paulo, lá em São Sebastião, que o governador contratou lá a Tec Verde, né? E que deu um show de engenharia, entregou lá 518 unidades, salvo engano, num prazo muito curto. Sim. Então, e você começa a pensar de forma diferente. Você fala, poxa... E não construção provisória. Exato, né? Que é definitiva. Né? Produtos que atendem à norma brasileira de desempenho, né? Sim. A norma da ABNT. Então, assim, se você olhar para isso... Aliás,
são muito mais exigidos do que os da construção tradicional. É. Né? Então, se você olhar um pouco para isso, fala, poxa, vamos olhar pelo capital político também. No mesmo mandato, né, você pode entregar 3, 4 vezes mais, né, porque o ciclo é muito mais curto. Né? Se você pensar como investidor, poxa, como é que é essa TIR num giro rápido desse se eu tiver velocidade de vendas para isso? Né? É outro negócio. Né? Então, a industrialização da construção ela veio para resolver problemas que a gente tem na construção tradicional há muitas décadas, né? E sobretudo, para ajudar num caminho melhor para o ESG, para a sustentabilidade. Os produtos modulares são naturalmente muito mais sustentáveis, né? E também para que a gente tenha mais qualidade e mais desempenho no ambiente construído, né? É essa a proposta da industrialização, mas não é um mar de rosas, né? Sim. Eu tenho um trabalho institucional forte, tive muito apoio do C3, a gente criou lá um movimento chamado Brasil Viável, Construção Industrializada, justamente mapeando as principais barreiras que impedem a industrialização, como é que a gente vai quebrar esses gargalos, tirar essas coisas da frente, né? Não é fácil. Lembrando que o Brasil Viável é uma união do C3 com o CTE em redes, né? A plataforma saiu dessa origem. E hoje, felizmente, a gente tem outros projetos. Tem um projeto nacional chamado Construa Brasil, que é do governo federal, e é um projeto que tem 3 diretrizes. Desburocratização da construção, que precisa. A gente tem códigos de obra que são restritivos. Sim. Você tem demora enorme para aprovar projeto legal, licenciamento ambiental, etc. A outra plataforma, a outra diretriz é justamente a digitalização da construção, que não é só o emprego do BIM de uma forma mais abrangente, mas tudo aquilo que é plataforma digital, né? Que, aliás, anda sozinho, né? Eu brinco, acho que o investidor adora tudo aquilo que é digital e sofro muito porque aquilo que é físico, que é hardware, que você entrega produto, não é tese de investimento dos investidores no Brasil. O Brasil é difícil para investir. Para os empreendedores que fazem, constroem operações como a gente está construindo, né? Mas, independentemente disso, né, a digitalização é importante, aplicada a processos de comercialização, de gestão da produção, de marketing, etc. Né? É porque você colocando... Tem algumas áreas do nosso setor que é mais fácil você permear a inovação e a digitalização. Sim. Mesmo porque tem essas barreiras que você comentou, né? Quando eu fiz o MBA da GV, a matéria que eu tinha lá, que era o meu sonho, que era a logística, que eu achei que era a logística de obra, não, era a logística tributária. Perfeito. E a logística tributária, se você não entender, você não consegue fazer a industrialização. Porque realmente a tributação nossa não facilita a industrialização. Em nada. Né? Em nada. Então, é uma burocracia em cima da outra. Outro item que você falou, o código de obras, eu tenho um cliente que é a nível nacional, e ele trabalha com formas. E daí você vê a dificuldade dele de ter um padrão de formas, porque como ele trabalha e não é nem diferenças de estados, é de municípios. Sim. De um município para o outro aumenta 10 centímetros no ambiente, se não aumenta na largura, no comprimento, é na altura. Quer dizer, é inviável. Um outro item que você falou é o BIM. O BIM, a dificuldade nossa da biblioteca é absurda, porque Sim. você não tem padronização dos produtos. Então, cada indústria, né, cada fornecedor tem a sua especificação, a sua dimensão. Então, fica muito difícil isso, não? O Brasil, do ponto de vista de extensão, é gigante. Né? Nós somos quase um continente. É quase um continente, Então, para a industrialização, muitas características regionais, logística, como você colocou, supply chain, você tem que trabalhar adaptando, muitas vezes, alguns processos ou sistemas para aquilo que existe lá. Por isso que a gente criou uma jornada da industrialização, que foi quando como é que faz esse negócio da industrialização? Eu vou falar sobre essa jornada, mas
Só para fechar esse assunto de construção digital, digitalização da construção e industrialização, eu acho que vale a pena completar que lá no Construa Brasil, perdão, a última plataforma é a da industrialização, né? Então, assim, esse é um projeto nacional, o governo federal entrou nessa porque entende que ele precisa contratar melhor, com mais qualidade, ter menos retrabalho, ter menos aditivos contratuais. Então, é por isso que está sendo feito esse investimento, né? E na esteira da industrialização, um outro projeto do qual eu participo, e com muito orgulho, que é da CEBIC e do Senai, é o Construção 2030, que quer levar a construção para a construção 4.0. Aí, Alexandre e Vladimir, tem uma coisa muito interessante, porque esse projeto ele começou um pouco lá atrás, veio a pandemia, deu uma parada, ele foi retomado, e no momento que ele foi retomado, se fez um estudo de como estava o projeto, qual é o status do projeto. E foi muito inteligente o gráfico que eles criaram, que explica algumas coisas que você colocou aqui, né? É um gráfico com duas curvas S, né? Como é que eu vou chegar na construção 2030? Transformação digital, a curva da digitalização e industrialização. Pois bem, o que acontece, né? A transformação digital é uma curva que ela começa tracionada pra caramba, forte, né? Aí chega um momento que ela começa a perder força, muda a inflexão e acaba lá quase que no zero, no eixo das abscissas. E aonde que ela acaba? Qual a figurinha que eles colocaram para mostrar isso? No canteiro digital inteligente, e a figurinha é um robozinho empilhando tijolos, que não faz o menor sentido. Tá certo? Mas por que isso, né? O digital, primeiro, tudo aquilo que é digital, os investidores adoram. Os MVPs são menores, né? O processo é rápido, em pouco tempo ele multiplica aquilo, não tem nada de errado. Mas é tese de investimento para todos os fundos de venture capital, todos os grupos de investidores anjos, todo mundo adora o digital por isso. E o projeto chegou à seguinte conclusão: não precisamos fazer nada com a digitalização, ela anda sozinha, né? E a industrialização é outra curva S que começa quase no zero do eixo das abscissas, demora a ganhar energia, né? Muda a inflexão e ela leva a construção para a construção 4.0. É ela que leva a construção para a construção 4.0. Mas aonde que está o problema? As barreiras. Você citou aí. A questão tributária, o problema do financiamento em crédito imobiliário para o produto industrializado, as escolas de engenharia e arquitetura que não ensinam nada relacionado à industrialização, pré-construção, fast construction e por aí vai, né? Então, é difícil, a gente tem barreiras para poder vencer. E uma que também é mortal para empreendedor brasileiro. Operações que entregam produtos, né? Construtex Hard, que é o caso da Aratal, tá certo? E de outras tantas, não são tese de investimento de fundos de venture capital. Você tem que estar rodando aí há um bom tempo, gerando resultados para esses caras olharem para você e falar, eu vou investir. Mas daí eu não preciso mais, está rodando. Aí você não precisa mais, exatamente. Né? Tem que é essa a diferença do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? E aí tem uma coisa interessante aí, acabaram as startups hard, né? As Construtex hard, que já estão nessa fase rodando. Só tem aquilo que se chama early stage, que é antes do MVP. Então, isso é uma trava importante, porque no caminho para a industrialização, que é uma questão que você colocou, né, quem ajuda são as startups hard, que ajudam as construtoras, as incorporadoras, as empresas que estão na construção tradicional. E tem um desenho que a gente montou para isso, né, inspirado naquilo que acontece lá fora, né? Uma coisa que eu não falei, nessa coisa das duas curvas lá do Construção 2030, outra coisa boa para o digital, né? Existe uma certa acomodação, vamos ser claros, a gente é acomodado, a gente é conservador no nosso setor, né? Então, quando você digitaliza processos que você fazia de forma analógica, você não está mexendo em sistema construtivo, você está na tua zona de conforto. Você está melhorando aquilo que você fazia de uma forma analógica. Sendo mais eficiente, usando menos mão de obra. Exato, né? Mas não mexe em sistema construtivo. Né? Então,
como é que a gente caminha para a industrialização? Né? Tem dois caminhos para a industrialização. Tem um que nem é muito óbvio, né? Aquelas empresas que contratam produtos da construção industrializada, por exemplo, setor de logística, contrata galpão pré-fabricado, etc, etc. Né? Então, esses contratam um produto industrializado sem medo nenhum. Mas né? é o que você falou. A industrialização diminui o tempo, Sim. né, da execução. Sim. E, lógico, diminui. Quanto maior o tempo, maior o Sim, seu risco. sim. Você diminui isso daí. E eles precisam, eu vejo assim, a parte de comércio, indústria, varejo, eles têm uma necessidade enorme de você colocar o produto operando, Grande porque daí verdade. ele tem um retorno. Na parte do residencial, fica um pouco mais complicado, porque você tem aquele período de obra, que é o período que, teoricamente, o comprador teria que pagar os 40%, né? São 20, 25. tem o número. Diretamente, é um financiamento direto para o cliente pela construtora ou pela incorporadora. Exato, porque daí você consegue colocar um número maior de pessoas dentro da tua cesta para conseguir o financiamento, né? Senão é quase impossível você conseguir um financiamento. Nessa situação, também que eu vejo que é o que você falou, é a participação do governo em entender isso, né? Que esse é o momento de você ajudar, não dando um benefício ou isenção, mas só flexibiliza essa situação, que eu acho... Eu já participei de muitos projetos onde você vê que o estudo da industrialização para por causa disso. Fala assim, não posso ficar com a obra. Se eu entregar ela em menos de 24 meses, eu não consigo vender. Então, mas esse mindset é um mindset que ele não considera a ineficiência no processo. Quanto custa uma DI de uma obra vertical pesada? É cara. Então você vai esticando, gastando despesa indireta, porque você não tem velocidade de vendas naquele momento para absorver custo. Então. É cultural. Cultura. Os agentes financeiros estão preocupados com isso. Nós temos lá no Brasil Viável um grupo de trabalho chamado financiamento imobiliário, crédito e financiamento imobiliário, né? Então, os grandes bancos estão lá. A gente transferiu até esse trabalho para a ABC Modular. A gente, depois da criação da BICOM, que é a Associação Brasileira da Construção Off-Site Modular, né, que foi criada recentemente, da qual também faço parte, sou vice-presidente lá. A gente está muito preocupado com essas questões, mas já tem banco aí, não vou citar nomes para não ficar chato, que já estão financiando produtos da construção industrializada, né? Então, esse é um problema que a cadeia de valor tem que entender qual é o responsável para solucionar. E não é uma questão que a construtora, a incorporadora, ela não é agente de crédito. Sim. Tá certo? Então, elas não é um problema delas, elas estão absorvendo um problema que nem deveria ser delas. Esse é o ponto. Exatamente. Né? Então, se você olhar para essa questão, nesse caminho para a industrialização, qual é a grande encrenca? Como é que a gente leva quem está na construção tradicional para a construção off-site modular? E não é um salto quântico, não dá. Se você chegar para qualquer construtora ou incorporadora que estão trabalhando fortemente na construção tradicional e se você disser, olha, vamos fazer um prédio amanhã totalmente industrializado, esses caras amarram a gente num poste. Né? Vira a chave, não dá para não virar a dá, chave. não é assim. E eu entendo isso. Eu sei como a gente pensa como cadeia de valor, né? Eu sei como a gente analisa riscos, né? Então, esse é um caminho gradual. E a gente preparou na Natal um processo, né, onde, através de serviços de engenharia e pré-construção, a gente faz essa jornada com eles de uma forma gradual, né? E a Natal não entrega um parafuso, não é entregar produto, é prestação pura de serviços de engenharia. De, através da pré-construção, ajudar e depois fazer a gestão da implementação. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Vou dar um exemplo. Né? Primeiro, como é que são os estágios? Quando você está 100% na construção tradicional, ou seja, a construção on-site, como a gente chama, né? Você não sai industrializando.
a primeira coisa que você faz é racionalizar a construção tradicional. Sim. Tem muita bagunça. O que é racionalização, o que é industrialização? O pessoal não entendeu isso direito. Tem muita gente fazendo construção racionalizada, dizendo que está industrializando. Não é verdade. Industrializar é indústria, off-site, etc. Tem que ter um percentual relevante do processo fora do canteiro de obra. Porque no canteiro de obra que você tem risco. Que você tem problema climático, né? Que você tem risco de Espaço. Né? Gestão de grande contingente de mão de obra, problema de espaço. E não é isso que a gente quer. A gente quer o inverso disso. Né? Mas então, no primeiro degrau, você racionaliza a construção tradicional. No segundo degrau, você insere componentes ou elementos da construção off-site. No terceiro degrau, além desses componentes ou elementos de construção off-site, né, o elemento é a terminologia correta na norma de coordenação modular, você insere módulos. E quando você estiver no quarto degrau, você está 100% na construção modular ou fortemente na construção modular com elementos de construção off-site. Né? Então, a gente ajuda nessa transição. Né? Como? Né? Não dá para projetar um prédio inteiro industrializado, então a gente pega um projeto que vai ser lançado, por exemplo, mais de 6 meses do nosso momento atual, né? Estuda esse prédio, todos os sistemas do prédio, né? Instalações prediais, estrutura, vedações externas, fachadas, vedações internas, sistema de cobertura, né? Então, e aí a gente desenvolve uma matriz de decisão com análises paramétricas junto com uma equipe da consultora, então trabalho colaborativo, a gente traz suprimentos, orçamento, engenharia, né, projeto, produto para discutir isso com a gente. Né? E quando você olha, por exemplo, a fachada, se você trocar uma fachada tradicional de alvenaria por uma fachada industrializada leve, não importa qual seja ela, você tira toneladas desse prédio. Indiretamente, você já está tirando custo de fundação e de estrutura. Sim. Você está racionalizando estrutura e fundação. Então, você tem esse crédito, você tem que levar isso para a tua conta. Por isso você fala, coisa que as pessoas não fazem. Iniciando na racionalização. E é um trabalho sistêmico. Perfeito. Então, você vai reduzir, sei lá, 60, 70, 90 dias o prazo da obra. Quanto custa a despesa indireta nesse período? É uma cacetada, tem que ir para a conta. A fachada industrializada, leve industrializada, vai custar 15% mais caro. Coloca na conta, é verdade. Né? Sim. E geralmente as pessoas não sabem fazer essa conta. Elas se amarram naquilo que eu acabei de dizer. É 15% mais caro? Tira. Mas não vamos nos preocupar com isso. Tem até um ponto que a gente fala muito, que hoje você tem o retrabalho. Sim. A gente tem um levantamento lá na Índia que hoje o retrabalho chega a 21% do custo da obra. Você entendeu? Boa. Então, quando você industrializa, você tira esse risco do retrabalho absurdamente, não? Alexandre, é verdade. Você tem quase zero de retrabalho. Eu posso dar dados de experiência minha aí de redução de custos com retrabalho, principalmente na fase de garantia, né? Porque boa parte dos problemas tem a ver com instalações. Você sai com kits industrializados, pré-testados, que problema isso vai dar? Né? Não tem que ficar colando tubo, fazendo rosca, nada disso, é PEX, né? Então, é outro papo, é um nível de segurança e de qualidade completamente diferente, né? Mas aquilo que você colocou é muito importante, porque não é só a questão do retrabalho e da qualidade, né? É o ciclo contínuo. É uma coisa. Aquele anda e para da construção tradicional é mortal, né? Parou porque acabou não sei o que lá. Pô, não tem que acabar, né? Tem que ter fluxo. Uma produção é produção. Não importa se é na obra ou se é numa fábrica. É produção. Engenharia de produção existe para isso, né? Para você ter fluxos contínuos. E a gente não consegue fazer isso, lamentavelmente, bem feito na construção tradicional, né? Então, voltando para a história do caminho da industrialização, a gente mostra que com esse processo a gente consegue reduzir custo, consegue reduzir prazos e consegue ser mais eficaz, né? Então, é fácil você comprar uma coisa que você enxerga, né? Apesar daquilo que você colocou. A industrialização paga muito caro, né? ICMS, IPI, né? Coisas que a construção tradicional nem sonha, né? É grosseiramente ISS. Né? Sim. Então, nós temos, sei lá, 20% de desvantagem de partida. Né?
Você tem que ganhar muita escala, você tem que racionalizar muito para conseguir virar essa chave, né? Mas se fizer esse processo com essa metodologia, dá certo, né? Começa pela fachada, aí vamos estudar o sistema estrutural, né? Que já está racionalizado, porque você já mexeu na estrutura, né? Sim. Então, mas é gradual. Se a empresa topar começar pela fachada, fez 2, 3 obras de fachada, ela quer mudar uma casinha, ela se sente segura, ela domina aquele processo. Opa, agora eu posso ir para a estrutura. Mas você vê que para você adotar, né, a industrialização, a gente vê muitos casos que não deram certo porque eles não consideraram todos os ciclos. Então, é o que você falou. Eu tenho um ciclo, eu vou começar pela fachada. Só que se eu não considerar o que eu tenho de ganho com essa fachada na estrutura e na fundação, eu perdi já uma gordura, né? Perfeito. E daí você começa a falar assim, mas eu não ganhei nada com isso. Não ganhou porque você não fez a lição de casa. Então, isso daí... E, nesse sentido, a gente tem conversado muito com a indústria, na verdade, né? A indústria, ela tenta inovar, ela com novos produtos o tempo inteiro, mas a gente sente uma falta da informação dela chegar no cliente final, aí é absurda, porque tem vários Verdade. pontos aí. Então, ela tem muito para contribuir nesse sentido da industrialização. Eles estão participando disso porque eles têm, já começa aqui a indústria, então eles Sim. têm a pegada deles, Sim. né, de saber como que é uma linha de produção, Sim. como fazer, do controle de qualidade, as etapas, o que você tem que estudar, errou, volta, começa de novo. Vamos colocar da seguinte forma: a indústria tem potencial para ajudar muito, mas não está fazendo o trabalho que deveria, né? Nós tivemos essa discussão no Construção 2030 também, né? Porque a indústria que deveria vender soluções, ela quer vender produto. E o cliente quer solução, ele não quer comprar uma placa, seja ela do que for. Sim. Ele quer comprar a fachada. Sistemista, né? Exatamente. Então, essa visão é de indústria automotiva. A indústria precisa ajudar mais. É um trabalho que a gente está fazendo também, né? Porque dentro desse novo conceito, quando a gente fizer essa transição nesse caminho para a industrialização que a gente desenvolveu, né? O próprio papel das construtoras e incorporadoras, ou construtoras e incorporadoras, né? Vai ser de sistemista. Eles vão ser não de sistemistas, de integração de sistemistas. Eles passam a ser integradores, né? Tá. E aí nós teremos, sim, sistemistas, como tem na indústria automotiva, que é o cara que fabrica e monta a fachada industrializada, o cara que monta só módulos hidráulicos para banheiro, para cozinha, para área de serviço e por aí vai, né? Então, sistemas de cobertura. Então, nós vamos ter um grau de industrialização importante e nós estamos caminhando sem saber para algo que o Construção 2030 já está trabalhando. São plataformas abertas de industrialização, né? Hoje, uma coisa que às vezes incomoda é porque quem está focando 100% na industrialização tem sistema fechado, é o seu sistema construtivo, que não é bem a pegada da Aratal. A Aratal não tem um sistema construtivo dominante. Como ela tem foco na pré-construção, ela desenvolve com a equipe de pré-construção aquilo que for melhor para aquela tipologia. Então, a gente usa qualquer tipo de chassi estrutural. Ao projeto. Exatamente. Tá. Né? Mas essa coisa da industrialização aberta, lá no Reino Unido também evoluiu. Foi depois do Farmer Report, eles criaram um grupo de estudos. Falaram, bom, o governo tem que entrar, é uma premissa, né? Mas nós precisamos de plataformas de industrialização aberta. Mas nós queremos uma plataforma que se adeque a vários tipos diferentes de edificação. Um prédio residencial, um presídio, uma creche, uma escola, um hospital, né? E começaram a estudar essas plataformas a partir de tamanhos de vãos. E a plataforma que deu mais certo é a plataforma 2, que são vãos de 6 a 9 metros, né? Então, esse é um estudo legal que o Construção 2030 está fazendo para ver como é que a gente cria um guia para criar plataformas abertas para a industrialização no Brasil. Desculpa a ignorância. Pois não. Não entendi a plataforma. A plataforma aberta, como que é assim?
A plataforma, isso só vale para o Reino Unido, não significa que a nossa vai ser assim. Uhum. Eles fizeram o seguinte, vamos estudar os materiais de construção mais usados no Reino Unido. Aço e concreto, tá certo? Então, pera lá, como é que eu pego o aço e concreto, usando as melhores propriedades de cada material e crio um sistema construtivo que com ele eu faça hospital, escola, tudo isso que eu disse. Vários tipos de edificação diferente, né? Edificações diferentes. Então, nesse sistema deles, tem lá elementos temporários que você só usa na etapa de construção. Depois vai para a próxima laje ou vai para a próxima obra, não importa. Entendi. Né? Mas eles desenvolveram um sistema construtivo que você consegue repetir, né? Com módulos, inclusive, mas um sistema construtivo muito bem definido, que você consegue repetir nesses prédios com tipologias diferentes. Aí teve uma outra guerra, né? Que a arquitetura olhou, mas nós vamos fazer prédios residenciais horrorosos. Mentira total. Aí que está o desafio. A arquitetura entendeu que ela consegue oferecer oportunidades e uma fachada bonita, né? E totalmente diferente para o prédio 1, 2, 3, 4, 5, etc. E mostrou isso lá, né? Então, ninguém está perdendo a plástica da arquitetura, né? Essa coisa de trazer o novo, né? E hoje, com esses elementos de fachada que você consegue... tem muitos elementos diferentes, tem elementos que você consegue desenvolver, né? Com análise paramétrica e com arquitetura paramétrica, que são espetaculares, né? Então, eles estão fazendo coisas lá absurdamente bonitas. E se você olhar dentro dos prédios, o que é uma suíte? Uma suíte é uma suíte. O que é um banheiro? Eu brincava. Lá nos produtos que a gente desenvolveu na JHSF, eu tinha 2 tipologias de banheiro. Às vezes até espelhando uma parede, né? Por conta de iluminação e ventilação. Mas com 2 tipologias de banheiro, a gente resolvia qualquer produto. Prédio comercial, residencial, casa, townhouse e por aí vai, né? Então, não precisa complicar, mas, voltando aí para o projeto Construa Brasil, tem que desburocratizar. Enquanto a gente tiver uma legislação que você tem trocentos tipos de pé direito, porque no município é assim, no outro é assado, eu entendo as questões climáticas, as diferenças, mas, poxa, vamos para aquilo que funciona para todo mundo, né? Porque senão é impossível industrializar. Você cria tantos padrões, tantas coisas diferentes, como é que você vai gerar escala, como é que você vai repetir, né? E, de novo, você pode repetir módulos sem repetir produtos. Você pode repetir alguns cômodos sem repetir produto, né? Então, a graça está justamente aí, em você mudar ou dar um papel muito mais relevante para a arquitetura para repensar esses produtos, olhando justamente para como eles podem se apresentar de forma diferente. E alguns podem se apresentar de forma igual, não tem problema nenhum, né? Eu citei lá as vilas lá da Fazenda Boa Vista, as casas são lindas, todo mundo adora as casas, são produtos de altíssimo valor de revenda quando tem algum para revender, né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso, entendendo o momento do setor, entendendo que existe uma urgência no caminho para a industrialização, que nós precisamos gerar menos resíduo, que nós precisamos extrair menos recursos naturais, né? O mundo apela para isso, que nós precisamos gastar menos energia e menos água para produzir, né? São coisas que a gente não pensa sistemicamente, né? Você pensar que 50% das matérias-primas passam pela construção, né? Você estava outro dia conversando sobre isso, PIB da construção, 10 trilhões de dólares, ano, mundial, global, mais ou menos 13% do PIB das nações. Aqui não, que a gente já perdeu muito, né? Não faz mais obra de infraestrutura, tá 4 e alguma coisinha por cento. Estamos sofrendo, né? Mas se você olhar para isso, 10 trilhões, 5 trilhões ano. 5 trilhões são matérias-primas que passam pelo setor de construção, né? Será que a gente pode extrair tanto recurso natural? Será que a gente pode fazer obras tão pesadas? Eu gosto de falar isso. Pior, né? que grande parte disso vira resíduo. Eu meço sustentabilidade em massa também. Sim. Acho que é justo fazer isso, né? Então você precisa extrair menos recursos naturais, gera menos resíduos.
Não é pouco, não. Nós A estamos falando de pegada de 80% carbono. menos de resíduo que na construção tradicional, segundo a McKinsey. Né? É muito. Né? Então, mas eu acho que não é mais uma dificuldade de convencimento de que a industrialização ela é uma excelente solução. E nunca foi, eu acho, difícil de explicar. O pouco que você falou, você consegue provar que é o caminho. Então, eu tenho duas questões que eu queria ver com você, eu que estou de fora. Pois não, Vladimir. O primeiro é se esse ciclo que você falou, que começa desde a racionalização até chegar na quarta etapa, se nós estamos na velocidade correta, porque você já tem um parâmetro, que é esse estudo do Reino Unido, Sim. que eles estavam que nem a gente está agora e precisou mudar, ou morria, né? E eu também vejo, aliás, esse podcast nasceu mais ou menos assim, a gente sentava para tomar café e falava, pô, não tem mão de obra, não tem material, não tem projetista, não tem o quê. Pô, ferrou, o que vai acontecer com a construção civil? Vamos conversar um pouco. Ainda quer atrair, né? Quer atrair gente para um setor que está morrendo, não é possível. Então, eu queria saber se está nessa velocidade. E, aliás, até por isso, não sei se chama construção 2030, porque é o prazo ou não, 2030, ou se é alguma outra coisa, você poderia explicar. E fora todas essas questões que vocês falaram de incentivo, financiamento, essa parte mais burocrática, cultural eu acho que é o problema. Você citou um pouco sobre arquitetura. A arquitetura é uma coisa difícil de convencer, porque você fala, eu consigo fazer vários módulos com produtos diferentes. Mas ela fala, mas e se o cliente quiser derrubar essa parede e fazer uma outra? E se quiser abrir mais o vão? Então, quer sempre ter uma opção. E outra é a própria construção, porque a construção convencional, ela permite algumas coisas, umas adaptações. Então, você errou numa cota, você enche um pouco mais o contrapeso. Esses dias eu passei para o meu mestre uma medida, era 1.300, não sei o que. Ele falou, não trabalho com isso aí, nem metro, não vem me passar milímetro. Aí você pega a treina dele, aquela pontinha, faz assim, né? 1,5 centímetro de folga só na ponta. E aí você fala, não, aqui vai entrar eu não lembro o que era, um módulo que tem que estar naquela medida. Não consigo. Então tem essa cultura que não deixa as pessoas... outro mindset. Outro mindset. Então a gente tem todo esse convencimento, Sim. fora tributário, governamental, industrial e tal, e de formação, desde a arquitetura, projetistas que saibam projetar as estruturas e vãos, etc. E os profissionais que aceitem isso. Sim. E que parem de achar que é bom a gente ter a opção de fazer uma adaptação na obra. Sim. Você tem razão, essa é uma barreira, mas o Senai não está à toa nesse projeto, né? Uhum. Porque capacitação de mão de obra, etc., para a industrialização será um trabalho forte, muito forte, pesado, né? O próprio, você falou do CTE em redes, da RCD+S, quando a gente estava conversando um pouco antes desse nosso bate-papo aqui, né? Que também está fazendo um trabalho muito importante pró-industrialização, pró-digitalização, pró-sustentabilidade, né? O Bob tem um trabalho importante nesse caminho. Lá, eles também estão criando uma universidade, a UniCTE, né? Que tem uma extensão muito maior, mas que também tem esse foco na digitalização e na industrialização, né? E é muito importante, né? Então, uma das barreiras do Brasil Viável é justamente essa questão da capacitação, e que não é só engenharia para engenheiros e arquitetos, é para toda a cadeia de valor. A gente precisa aprender a produzir de uma outra forma. Você fala, mas puxa, como é que eu faço? Porque hoje a gente é uma engenharia de centímetros e vamos para a engenharia de milímetro, né? Então, uma fachada, mas puxa, saiu fora do prumo. Manda massa, né? Um troço assim, né? Quanto custa isso, gente? Qual o desperdício desse troço? Mas né? se você olhar no Prisma, assim, por exemplo, onde eu participei de um webinar do Sinduscom, ele explicando a pesquisa da PNAC, né? Que é do IBGE. Que a FGV conduziu agora Isso. e que fala que tem um nível de industrialização muito alto. Exatamente. E daí você busca... Desculpa, assim, não acredito naqueles números. Não pode ser. Mas tem o que ele mostra ali, na verdade, é a migração da mão de obra. Você tem
uma migração maior na industrialização, porque tem a Sim. carteira assinada e tal. Sim. Se você tem uma migração e eles estão contratando Sim. mais, assim, porque tem uma estabilidade. Eles buscam estabilidade e o jovem busca a indústria mais do que Sim. a construção. Então, eu entendo assim que é uma adaptação. Sim. A mão de obra vai se adaptar. Sim. Ela trabalha com o centímetro, ela Perfeito. vai para o milímetro. Ela vai se adaptar, porque aqui agora Sim. é assim. E ele é treinado e ele vai entender esse crescimento. Porque tem uma parte assim que você estava comentando, né? Eu vi um relatório da Marsh que fala do crescimento mesmo. Sim. O crescimento foi muito pequeno da construção civil entre 2000 e 2019, cresceu 1% só. Nada. Né? Não é nada, não é nem orgânico isso, né? Sim. Então você tem que realmente a gente teve um crescimento maior nos últimos anos, nós temos uma demanda gigantesca. Sim. E isso leva a ter uma industrialização, porque Sim. você vai ter que ter essa demanda. E isso está concentrado nos países emergentes, que é o que a Marsh fala. Sim. Eu acho que assim, tem uma parte de cultura, de barreira cultural forte, mas eu acho que é o menor dos problemas. E essa cultura é muito mais setorial. Essa barreira é muito mais setorial. Eu vou colocar esses pontos de uma outra forma, né? Primeiro, deixa eu corrigir aqui uma posição minha. Eu falei muito fortemente, eu não acredito nesses números. Não é isso. Eu acredito que exista um erro conceitual. De novo, o que é construção racionalizada e o que é construção industrializada. Sim. Tem muita gente que acha que parede de concreto é construção industrializada. Não é racionalizada. Você usa muito mais elementos industrializados num sistema desse? Usa, né? Mas não é construção industrializada. Você não está fazendo uma fábrica, pô. Não Sim. pode ser industrializado, né? O industrializado se fabrica numa fábrica, num local específico, leva para o canteiro e monta. Isso é industrializado. Não é isso? É racionalizado, né? Então, acho que esse critério do que é uma coisa e o que é outra não foi bem definido quando foi conduzida essa pesquisa. Mas voltando ao ponto que você colocou, sim, a gente se adapta de uma forma muito rápida, né? E muitas vezes porque existe pressão. Você colocou aí de uma taxa de crescimento baixa, o Construbusiness, ele fala de uma taxa de decrescimento, ou seja, de redução da produtividade em média de 5% ao ano entre 2014 e 2021. E eu não acredito que depois de 2021 melhorou. Então, nós estamos perdendo produtividade fortemente, essa é a verdade. Depende de como você mede isso, né? Sim, o que você está medindo? O nível que eu vi ontem foi que nós estamos hoje com um problema. Sim. Mas o nosso nível está mais baixo do que 2017. É isso, né? E não é de se assustar, porque você está perdendo a eficácia da produtividade da mão de obra, porque você está tendo um êxodo enorme nos canteiros. Você não consegue formar gente. É um processo contínuo de contratar, formar. A hora que o cara... Pô, alvenaria, né? Eu não gosto nem de falar a palavra alvenaria, porque eu já fico arrepiado, né? E te pergunto uma coisa que eu acho que, assim, eu quando comecei nos meus primeiros projetos, a fazer as coisas como engenheiro mesmo, na Método, né? E a gente ia lá, tabela PINE para, né? Poxa, quem é que faz um orçamento de alvenaria e tem aquela produtividade do orçamento que ele extraiu não sei de onde no canteiro de obra? Sim. Não existe isso. Não existe isso, né? Eu, quando comecei aí a tocar umas obras grandes de shoppings em Manaus, que é difícil pra caramba operar lá, que eu vi aquele monte de bloco, vou tirar esse negócio do meu caminho, eu não vou acabar essa obra nunca. Não, e, assim, nada contra os meus amigos manauaras, tá certo? Porque é uma questão local, A produtividade da mão de obra lá é menos do que a metade da produtividade aqui, que não dá índice PINE. Na época, não dava índice PINE. Era isso que eu ia falar. Dependendo da época do índice, não dá. Antigamente, nós fazíamos 70 metros, caiu para 50, 30, e tem obra que o cara faz 15 metros quadrados. É isso. Então, esses dados, né? Depois você quer cumprir o orçamento. De que jeito? É que, na verdade, assim, eu concordo com você que é a referência
da metodologia de você buscar essas informações, né? A comparação, eu também não acredito que seja justa, Sim. né? Outro dia eu estava conversando com o Jorge Batuluni, ele falando que não é possível nós não entendermos que teve um desenvolvimento enorme na construção civil, você comparando a parte de produtividade. É diferente. Hoje, o Vlad mesmo, num dos episódios, disse o quão difícil é você iniciar com um novo colaborador numa obra. Verdade. As etapas todas que ele tem que cumprir. Todo o custo que ele tem antes de começar a produzir, né? Isso sem contar que, às vezes, né, devido à demanda aquecida do mercado, quando ele começa a produzir, ele vê uma dificuldade, ele vai embora. Quer dizer, você perdeu toda essa... Antigamente a gente falava pré-construção, era planejamento, projeto. Hoje pré-construção é mão de obra pura. Você tem um trabalho de pré-início e de produtividade gigantesco, né? Que você tem. E antigamente não tinha isso. Antigamente eu lembro você pedia para um empreiteiro, você fala assim, cara, eu preciso de mais 10 pedreiros. Ele fala assim, tá bom. De manhã ele catava a Kombi, ia lá no centro da cidade e botava 10 caras para Kombi. Olha, Não dá. hoje, antes de vir para cá, numa obra de efetivo médio de 30 pessoas, que é uma ampliação, eu tive 3 dessa fuga. Ou seja, 10% do meu efetivo foi embora hoje, no começo da obra. É um pouco pior do que isso. Nós estamos vivendo um momento, né? E o que eu vou te contar, não vou contar o nome das empresas porque é chato, tá? E pelo amor de Deus, quando eu falo aqui da construção tradicional, que não consegue... Enfim, eu sou parte do problema. Eu sou setor de construção, né? Eu só estou olhando... Eu tenho obrigação de olhar para o futuro, porque senão a gente não sai do problema. Alguém tem que pensar nisso. Se você quiser resolver o problema, vivendo o problema, você não vai resolver. Você tem que estar olhando de forma diferente para aquilo que você faz, né? E não tem nenhum problema. Tem gente que está na construção tradicional com muita qualidade. Sim. Você, muito melhor do que eu, atesta isso, porque você faz isso todo dia, né? Então tem gente que tem muita competência e consegue estabilizar. Mas uma coisa em São Paulo, eu fui visitar uma obra 3 semanas atrás, fui visitar uma obra de uma consultora, incorporadora grande, respeitada, etc. O pessoal estava quase chorando no canteiro, porque uma outra empresa, também grande, respeitada, etc., viu que tinha lá uma equipe de carpintaria top, pagou 20% mais caro e levou a equipe inteira embora. Nossa. Então nós vamos começar a viver esse tipo de coisa. Eu vivo todo dia. Inflacionar a mão de obra. Né? Porque não tem, dia. é escasso. Então é uma guerra para você conseguir gente. Ontem, durante uma discussão, infeliz até, o construtor me falou, nós tivemos prejuízo e tal. Eu falei, que para montar uma equipe de 15 carpinteiros, contratei 55. Meu Deus. 55, imagina o meu custo. Começo da minha vida profissional, na minha época de indústria ainda, eu fiz uma obra na Bahia, em Simões Filho, lá no CIA, no Centro Industrial de Aratu. Eu vivia isso, mas num lugar dificílimo de você ter recurso, né? Porque geralmente no litoral, o cara que consegue buscar um peixinho na praia, etc., ele não trabalha há muito tempo, não, né? Então, assim, ainda mais final de semana. Se eu precisava de um efetivo de 150 homens no final de semana, eu tinha que buscar 300. E era isso. E nós estamos vivendo isso aqui agora. Você acabou de relatar. É verdade. Agora, eu não gosto de falar do Brasil de uma forma preconceituosa por 2 motivos. Primeiro que eu não sou, eu sou brasileiro com muito orgulho, e também não sou uma pessoa vivida e viajada que pode fazer isso. Mas, pegando exemplos que nós temos fora da construção, é difícil de acreditar, porque é o seguinte, hoje nós temos um exemplo, autoescola. O cara ficou 1 ano para tirar uma carteira de habilitação, ele tem que pagar uma autoescola. Aí ele faz não sei quantas provas, não sei o quê, e sai de lá sem saber dirigir, fazendo cagada pra caramba. Nós temos cartório até hoje. Verdade. Aí você vai num lugar, eu fui esses dias matricular minha filha no box, o cara falou, me traz a xerox do documento e uma foto 3x4. Você tá brincando, né?
Você não vai fotografá-la com seu celular? Eu te mando aqui, eu compartilho o documento dela com você. Você quer que eu... Não, você precisa fazer uma xerox. Então, a gente vive aqui, eu acho muito difícil. Muitos Mais uma mundos. vez, não estou falando de uma forma preconceituosa, mas eu fiz um trabalho na pós-graduação, falando sobre industrialização e etc. E eu vi que no Chile teve, você pode confirmar, talvez saiba mais do que eu, apesar de ter feito o trabalho, teve um pulo muito alto. E hoje no Chile parece que a construção industrializada, modular, ela já é mais, Referência. já é mais do que América a Latina é tradicional. referência. Tem uma empresa lá, se eu não me engano, chama Baumax, alguma coisa assim, que eles imprimem, né, as paredes. Então você joga o projeto no BIM e aí vem uma argamassa com uma placa vibratória e tal, e vem imprimindo e vem com uma precisão e faz tudo. O Chile tem uma referência como sistema construtivo muito mais americano. Então, a industrialização lá entrou fácil, porque o padrão deles, a referência, é Estados Unidos. Né? Pelo menos é tudo que eu estudei, experimentei lá, está nessa linha. Né? Mas, voltando para a gente, né? Eu também tenho muito orgulho. A gente tem muita gente de qualidade aqui. Né? Sim. E que vai migrar para a construção industrializada de forma muito tranquila. Né? Mas nós precisamos fazer essa transição precisa ser feita. Mas Né? são times diferentes. Sim. Né? A gente tem que entender assim, o tempo que isso se iniciou e deu certo no Reino Unido Sim. eram outros tempos, né? Mesmo no Chile. A gente lá faz as missões técnicas internacionais, você vai buscar o que está sendo feito de melhor, as melhores práticas lá fora. Mas é outra cultura, é um negócio diferente. A gente entende. O Brasil tem... São dois países, é impressionante. Você é terceiro mundo. Mas em muitos aspectos você tem que ser primeiro mundo. Daí você fala assim, mas sou bipolar? Porque eu não consigo ser terceiro mundo e ser primeiro mundo ao mesmo tempo. Né? Eu não tenho como passar pelo segundo, né? Não tem essa transição. Então, por exemplo, nós somos num país que eu não vou citar, senão já viu, né? E eles tinham 0 de acidentes de trabalho nos canteiros. A gente falou assim, eles são muito bons. Sim. Vamos ver o que eles fazem de diferente. E olha, foram dias e dias visitando vários e nada diferente, mas a gente não faz igual, tudo, não tem a diferença que dê isso. Daí um estava participando e falou assim, eu descobri a maneira que eles contabilizam acidente de trabalho. Acidente de trabalho, se não for de uma pessoa natural do país, não é acidente. Não é acidente de trabalho. Eu falei assim, então fica fácil. Você entendeu? Nós temos uma colega que é a Daniela, comentando do trabalho todo da tenda, com o pessoal de outros países que tem esse êxodo. Sim. Mas não é fácil você colocar um estrangeiro no canteiro de obra. É muito difícil. A nossa legislação é diferente. Ela é muito antiga, ela é protecionista. Sim. E você só aumenta essas barreiras, né? Então tem uma parte da industrialização que eu entendo a dificuldade de você implantar uma boa prática ou um case de sucesso de outro lugar aqui, considerando que esse case ocorreu em uma outra época. Sim. Ele ocorreu numa legislação diferente da nossa, né? Eu acho até arriscado você importar algumas coisas. Sim, porque você vai encontrar uma realidade diferente. Vocês têm razão. A história nossa é a nossa história. Exato. Né? Aquilo que a gente usa como referência, eu mencionei lá o sistema britânico de plataformas, é uma referência. Sim, exato. Eu acredito muito nas plataformas, que se você não tiver uma plataforma aberta, nós não vamos escalar. Só isso. Precisa ter uma plataforma aberta. A nossa pode ser totalmente diferente da deles. O aprendizado precisamos de uma plataforma aberta. Esse é o aprendizado. Né? Sim. Então, assim, como vai ser a nossa, é outra história. E, obviamente, a cultura é uma coisa que a gente tem que respeitar, mas tem que trabalhar. Se a gente for tocar isso passivamente, nada vai acontecer. E existem coisas que são diferentes, que a gente precisa mostrar que elas são diferentes. Você falou, poxa,
Hoje o cara pega a casa, ele quer quebrar a parede ali para fazer não sei o que lá, ele vai lá e quebra e pronto. Quando ele compra um produto industrializado, não é assim. Você não compra um Corolla e sai, vou arrancar a porta porque eu quero uma porta de Civic no meu Corolla. Não dá, né? Nós estamos falando de coisas desse tipo, né? Então, nós temos que preparar o consumidor para entender o produto. É uma entrega técnica de um produto industrializado, então ele está comprando um Corolla, está comprando um Civic, né? Então, tudo isso são questões culturais que precisam ser trabalhadas dentro do âmbito da industrialização. Não está fora do contexto. E se a gente não fizer bem feita essa lição, nós vamos falhar, né? A Abicom está aí para isso, né? E esse é o trabalho que a gente está fazendo, né? Mas é interessante, você falou, porque a gente usa, é natural a gente usar principalmente a indústria automobilística como referência, né? Sim. Eu lembro, na época do garoto, que o sonho de consumo era comprar um carro da Com, Sim. porque era um carro totalmente modificado. Sim. Só que ele custava uma fortuna. O pessoal tem que entender isso que você falou. Olha, o teu produto é esse. Não, mas eu quero um que eu possa modificar. Então é outro produto, é outro Você não preço. pode ter esse produto. Você entendeu? É uma Esse coisa não é o seu personalizada, produto, né? né? Porque hoje em dia, o Sim. que a gente comentou até num podcast, o pessoal comprou o endereço. Porque não é possível. O produto ele não comprou. Você não tinha essa monte de caçamba na frente de prédio que acabou de ser entregue, esse absurdo de modificações, né? A gente já trabalhou com gestão de reformas e eu já cheguei para o cliente e falei assim, eu não estou entendendo por que você comprou esse apartamento, não sobrou nada do apartamento. Você está mudando os ambientes, não é as dimensões. Não dá, tem coisa que não dá. Ah, mas eu não gostei da planta. Eu falei, então não entendi porque você comprou aqui. Não, eu comprei por causa de endereço. Então, é realmente uma mudança realmente de cultura que tem que ser feita. Existem produtos para todo o público. Ele só tem que entender o que ele vai comprar e onde ele vai comprar. Perfeito. Falar que brasileiro não gosta de drywall. Mentira, não tem nada a ver, sabe? Ah, vou bater na parede. Não, mas ele e ela não é forçou a forte, barra, né? força. Antigamente você falava, vou fazer uma parede drywall. Não, eu não quero. Por quê? Porque eu não posso pendurar o quadro. Não, você pode pendurar o quadro. Eu não posso pendurar o espelho. Não, você pode pendurar o espelho. Ah, então eu não posso pendurar meu carro. Mas na de alvenaria você também não pode pendurar. Então tá bom. Então forçava para falar que o drywall é. E eu acho que a mudança de cultura, a gente pode sim usar o exemplo do da indústria automobilística, porque a gente não pode trocar a porta do carro, não vai poder trocar a parede da casa. Ah, é um ponto negativo? É. Só que eu, há 20 anos atrás, com um problema no meu carro, numa pecinha que eu nem sabia o nome, aí eu fui na fábrica, o cara da manutenção virou a tela do computador e falou, onde que é? Tal lugar. Aí ele abre o projeto, essa peça aqui. É isso. Aí pega um número, essa peça aqui. Aí hoje você vai lá, o marceneiro vai instalar um armário na sua casa e fala, onde passa o cano? Aí você fala, peraí, deixa eu puxar, que aí você pega a foto, puxa a trena. Isso. E hoje, assim, depende do que você está fazendo, né? Mas, por exemplo, as casas, a gente desenvolveu aí vários modelos de casa com escritório de arquitetura de assinatura pesada, né? São casas industrializadas e essas casas a gente pode vender totalmente personalizada, que é aquilo que a VSX está fazendo, né? A Natal criou a jornada do cliente, que é um sistema que, com a ajuda de um arquiteto especializado, o cliente escolhe o produto, configura o produto, escolhe a planta que ele quer dentre as opções que se oferece. Aí ele muda de fase, ele passa a escolher numa plataforma de realidade virtual, né? Os kits de acabamento, de lazer, com piscina maior, menor, forno de pizza, tomada para carro elétrico, etc, etc. Armário eletrodoméstico, né? Depois que ele faz todas as escolhas, o sistema ele dá um tab na máquina, o sistema joga o orçamento automaticamente na tela, né? Se ele assinar o contrato, ele baixa o aplicativo mobile no celular, pelo aplicativo ele acompanha a fabricação dos móveis e a montagem da casa. E depois o aplicativo continua, que é a fidelização no ciclo de vida do produto. Então, ele pode contratar gestão da manutenção, gestão do ativo, mais um módulo para a casa dele, comprar um outro produto imobiliário, gestão de água, energia e gás para gerar economia e por aí vai, né? Então, é uma fidelização no ciclo de vida do produto, né?
E essa jornada que a Aratal desenvolveu, né, ela só é possível porque a gente pega o BIM, leva o BIM até a fase de orçamentação e uma plataforma de realidade virtual. O Rodolfo adora falar que isso não é um brinquedo, é uma ferramenta, né? O jogo. Você conecta o BIM com a plataforma de realidade virtual, que é realmente uma plataforma de videogame, né? Com vários sistemas de programação, interfaces, etc. Então, se na minha casa eu tenho, por exemplo, uma fachada que naquele local ela aceita uma fachada em placa cimentícia leve ou painel isotérmico, ela está com placa cimentícia, eu vou lá na realidade virtual, trago o painel isotérmico para o projeto e, através dos dados do BIM, né, do Industry Foundation Classes, ele traz todos os dados do produto novo para cá, inclusive o preço. Né? Por isso que ele gera orçamento em tempo real. Mas, enfim, então, isso é o que a VSX está fazendo, já está decolando aí no mercado imobiliário, né? Porque não fazia sentido ela fazer isso só para a Aratal. Sim. Né? Então, ela está fazendo para venda de produtos e de personalização. Né? Mas eu estou contando isso pelo seguinte, quando a gente fala nesses produtos da Aratal, que tem essas características de produtos industrializados, então, como é que a gente entrega essas casas? Entrega as casas já com aquecimento solar, etc., mas ela vai com infraestrutura completa para automação, para fotovoltaica, né? E para climatização. Por que a gente faz isso? Justamente porque eu não quero que o cliente se aborreça com isso e saia quebrando o produto para colocar essas coisas. Ele pode não comprar no momento 1, mas um dia ele pode querer. A infraestrutura está lá, não tem que quebrar nada, é um plug and play, vai lá e coloca. Né? Tá escrito no manual qual é a especificação da automação que ele pode usar, da climatização, etc., de uma forma simples. Assim. Mas também é uma cultura de você disseminar informação, né? Que a gente discute bastante sobre informação. Né? Apesar do Código de Defesa do Consumidor obrigar o produtor a dar todas as informações claras e precisas para o seu cliente, né? Para o consumidor, a gente não faz isso. E foi interessante, eu moro num apartamento que já foi construído há 36 anos e há uns 2 anos atrás um morador falou assim, ele queria fazer uma modificação de instalar ar-condicionado. Eu falei, não, você pode instalar ar-condicionado, nós fizemos o cálculo, desde que você, né, e com certeza você faz, não utilize mais a carga de energia para o aquecimento elétrico central que tinha no apartamento, você usa a gás. Ele falou, não vou fazer porque tem que mudar todas as instalações para o aquecimento a gás. Eu falei, não, já tem previsão, é só instalar. Eu falei, não sabia? O cara morava num apartamento há 34 anos e ele não tinha essa informação. Olha. Então é realmente essa parte que eu entendo até que a parte de industrialização, de você ter essas informações, é muito mais fácil de você trazer essa informação, que é o que você falou do carro. Tá ali a informação, você tem um controle da montagem, do que foi executado maior, então a precisão daquilo que ter sido projetado ocorrer é muito maior. Eu já fui em obra que você chega para a pessoa e fala assim, tem algum problema aqui na sua instalação hidráulica? Daí você pode trazer o projeto? Daí o cara falou, o projeto? Daí você fala, meu Deus, está questionando o projeto. Não, traz o projeto. Ele trouxe o projeto, você olhou. Não está como o projeto. Deixa eu ver o procedimento da empresa que vai né? Você executou conforme o procedimento, que é diferente do projeto, acontece. Aí vai, mas não está nem como projeto e nem como procedimento. De onde você tira essa informação? Não, eu sempre fiz assim. É isso, e são aquelas coisas que você tem ainda nos projetos hoje, né? Conferir dimensões da obra, né? E são coisas assim, a engenharia tem que mudar. Nós temos que realmente olhar para essas coisas com uma compreensão melhor. Se a gente não quiser falar industrialização, com compreensão melhor de sistemas de produção industrializados, né?
porque o mundo não suporta mais esse desperdício, né? Não suporta mais esse nível de extração de recursos naturais, de consumo de água e de energia, né? Eu fico louco. A gente usa, por exemplo, um dispositivo nas casas da Aratal que para chuveiros a gás você garante 100% de economia de água, né? É mecânico, é um gênio o cara que desenvolveu. É simples pra caramba, funciona por gravidade, é um gênio. Então, o que que ele faz, né? Quando você pega o monocomando e abre na posição da água quente, a água não cai pelo chuveiro, ela retorna para o reservatório. E embaixo tem um termômetro digital que funciona com dínamo, que nem essas lanterninhas, não tem bateria, energia, nada disso. Uhum. O dínamo apontou lá a temperatura de banho legal, sei lá, 38 graus e meio. Você aperta um botão no monocomando, é um monocomando de 4 vias, pum, a água começa a cair, você não jogou uma gota de água fora. Entra aquele negócio, abre a torneira e deixa até chegar na temperatura. Alexandre, um chuveiro de alta eficácia, né? São 12 litros de vazão por minuto. Se 12 não litros for por minuto. aquela panela, né? Putz, mas vamos pensar que é ótimo, que é 12 litros por minuto. Demorou 2 minutos para a água chegar lá, você está jogando 24 litros de água potável, tratada, por banho, por pessoa, por dia fora. E pagando o esgoto para jogar aquela água fora. A taxa de esgoto. É ridículo um negócio desse. E a gente tem feito cálculos aí, esse sistema tem uma calculadora no site que mostra qual a economia que a construtora está gerando, que benefício ela pode gerar em termos de sustentabilidade, assim, é gigante. Você pega um prédio médio aí, nós estamos falando de 3,5 milhões de litros de água por ano jogados fora. Água potável. Meu Deus. O mundo não aguenta mais esse desaforo, né? Então a gente tem que fazer essas coisas. A gente usa também um sistema de iluminação chamado elétrico inteligente, que são lâmpadas de LED, mas é um sistema que tem uma caixinha com um monte de relé, né? De uma empresa brasileira de automação. Esses 2 inventos são brasileiros, não estão no mercado imobiliário. Né? Não. Então você pega uma caixinha 4x4 com 6 interruptores, isso é um tucho de cabo assim. Sim. Concorda? Você troca isso por um cabinho de lógica. A economia de cabo é uma coisa absurda, né? E mais, né? Como você usa pulsadores e não interruptores, você já consegue dimerizar, fazer sinais de iluminação, botar um interruptor na entrada da tua casa que você segura, sei lá, 4 segundos, ele desliga a casa inteira, né? Então, é muito mais inteligente. E outra, campo eletromagnético sobre a tua unidade, baixíssimo. Então, é muito mais saudável. Os americanos adoram fazer isso, né? De campo eletromagnético. Sim. E tal. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer com muita facilidade, né? Mas, de novo, o setor é lento para entender essas inovações e para absorver inovações de inventores brasileiros que funcionam há muitos anos e que ainda não estão aí. Mas né? É o que eu falei. E a gente está colocando nos produtos da Aratal. Da disseminação da informação. É isso. É isso. Eu acho a indústria, ela peca muito Sim. nisso. Porque é algo que você... É óbvio que todo mundo vai querer isso. É óbvio. Sim. Que tinha que estar em todos os projetos. Sim. É tão óbvio que não tem. E te falo mais, né? São 2 itens que eles não são necessariamente industrialização. Muito pelo contrário, eles podem entrar em qualquer produto imobiliário, né? E a gente não entende o potencial disso e não ajuda a andar. Que né? coisa. Então, acho que eu vejo essas coisas como talvez uma trava mental, né? Um bloqueio mental que a gente coloca em nós mesmos, né? De não dar chance, de não olhar para as oportunidades e de não enxergar o quanto a gente poderia contribuir para melhorar o ambiente construído com iniciativas, às vezes, não tão radicais como industrializar a construção, por exemplo. Pontual. Né? É uma coisa pontual. Né? Paulo, obrigado, cara. E olha, fique à vontade de voltar outras vezes com essas novidades, né? Porque tem assunto para mais. O que a gente quer é disseminar essa informação, esse conhecimento que, infelizmente, a gente vive num ambiente que, como eu falei outro dia, parece tão óbvio que todo mundo sabe essa informação, mas não é. Ó, não sabem, não está aqui. E essa informação a gente está trabalhando
o Vlad outro dia deu uma ideia excelente, a gente tentar buscar e fazer um podcast ao vivo numa universidade, né? A ideia é trazer para o pessoal o mais rápido possível essa informação do início, buscando inclusive um dos desafios que é mostrar por mais jovem a atratividade do nosso setor, o que a gente pode trazer para eles, fornecer, trocar essas informações. E a gente usa você como um embaixador dessa nossa ideia. Eu fiquei muito contente e agradeço o convite de vocês. É uma honra, uma satisfação estar com vocês. Aprecio muito o teu trabalho. Estou conhecendo o Vladimir há pouco tempo, mas vocês estão de parabéns pela iniciativa e muito sucesso. E sempre vai ser um prazer estar aqui. Obrigado, Paulo. Que isso. Um abraço. Abraço.